Porque é tanta coisa. Melhor aquilo que você pode dar para alguém, né? Que já passa uma coisa da vontade política também, né, Jô? Que, na verdade, o que a gente está querendo fazer? Despertar também, porque é óbvio que o meio ambiente virou um business agora. É um grande business, né? Tem gente que vai ganhar muito dinheiro com isso. Já está ganhando. Então, você tem o segmento dos empresários já antevendo isso. Então, começam a ter ações que pode ser pela pior intenção do mundo, que será, vou ganhar uma grana, mas eles já começam a fazer o quê? Por exemplo, reflorestar em volta das suas indústrias. Não, isso acontece. Sabe? Começar a limpar as águas da onde eles estavam jogando os dejetos. Né? Esse ano teve um prêmio, né? O Jornal do Brasil deu um prêmio a vários segmentos empresariais e a alguns governos do Estado que estão já fazendo isso. Quer dizer, também a gente tem que acreditar que tem gente que tem vontade política. Não, evidente que sim. Não. Eu só vou pedir para a gente chamar a nossa vinheta e vamos continuar aqui com esse assunto e também de obras monumentais instaladas em lugares pouco adequados. Muito bem. Vamos lá. O logotipo do Amazon Forever foi criado pelo Milton Glaser, que, por acaso, é o autor também do logotipo do I Love New York, aquele do coraçãozinho. Vamos falar aquele negócio das obras monumentais instaladas em locais pouco adequados. Angra 1, ali no meio de Angra. Terra podre, né? Porque quando chove desliza, né? Eles, além de ser um paraíso, a terra não é boa para aquilo, né? Aí Ela você afunda, vai passar né? lá, dá um certo medo, não dá? Muito medo. Hein? E não funciona. A sorte é que não funciona direito. Da loucura humana, né? Dá mais medo assim do que se pode, a que ponto se chega alguém para inventar uma história, como Angra dos Reis, um paraíso maravilhoso, alguém inventar uma usina atômica lá. Se bem que isso é até um pensamento meio retrógrado, porque hoje em dia parece que a usina atômica é mais segura do que as hidrelétricas. Sim, mas não é isso. Eu estou falando até de uma poluição visual. Lógico. Aonde? Não é? Aonde é colocada? O problema não é o que, é o aonde. Né? Exatamente. Não dá para esconder num outro lugar do que pegar em você. Mas essa que é a questão, né? Esse imediatismo, esse é que é o medo. Quer dizer, eu acho que determinadas obras, elas teriam que ter a conivência da população. O Brasil, ele tinha que ser arguído. Nós queremos ter este monumento nesse lugar, esse monumento no mau sentido. Quer dizer, a gente vai vendo as coisas sendo feitas à nossa revelia e depois, por uma questão geracional, nós vamos ser cobrados, né, Jô? Essas hidrelétricas que estão fazendo agora no Rio Madeira e tudo mais, nós sabemos por outros exemplos que vimos no próprio país, que as hidrelétricas no futuro pode ser que não sirvam para nada, porque com a quantidade de água nos rios diminuindo, vamos supor que você demore 20 anos para construir uma hidrelétrica no Rio Madeira. 3, 4 hidrelétricas no Rio Madeira. Com a diminuição da água, essa hidrelétrica não servirá para nada, não terá água para gerar energia lá dentro. Fora todas as catástrofes que vêm depois disso. As espécies ameaçadas de extinção, as cachoeiras que serão encobertas. Ali eu vi numa revista outro dia que mostrava justamente os 3 locais maravilhosos que iam ficar debaixo dessa hidrelétrica do Rio Madeira. Quer dizer, os projetos são muitos, mas eu acho que o foco não é o correto. O foco é, teremos vamos gastar esse dinheiro todo, vamos fazer esse projeto neste local, um local tão preservado, tão ainda inexplorado e não cientificamente estudado, porque o nosso problema é não estudar. Nós não estudamos suficientemente um meio ambiente que nós estamos destruindo. Então lá, voltando a falar da ficção científica, vamos falar, mas aqueles macacos destruíram o remédio que ia salvá-los. Esses humanoides incompetentes destruíram a seiva da eterna juventude. Sabe uma coisa assim? É possível. É A gente evidente. não sabe, a gente não tem estudo para isso. Essa que é a questão. A pesquisa, nesse momento, deveria ser o nosso maior investimento. Eu fico muito triste de ver esses rios de dinheiro que são roubados dos nossos impostos, né? Que a gente fica vendo nas malas, nas cuecas, nas mesas, né? Na agropecuária. Não, dinheiro que ninguém diz, não, meu não é, não, também não sei de onde veio, ninguém sabe, tem lá 1.700.000 que ninguém diz de onde veio nem de quem é. Dinheiro esse que, na verdade, está custando vida hoje. Na verdade, dinheiro que podia estar sendo reinvestido como deveria ser em pesquisa nesse país, trazendo cientistas nossos que foram embora do país, porque isso daqui virou uma esculhambação. Costuma-se dizer as que pessoas vão embora. o país só cresce
investindo em cultura e tecnologia de ponta. Talvez sejam as duas coisas onde menos se investe. Não, pelo contrário, vai se evadindo o dinheiro. Quer dizer, em vez das pessoas terem orgulho de dizer, agora, como estava se falando do professor Attas, pessoas que ajudam a nação são quase desconhecidos, mas estão aí dedicando a sua... O MST que foi lá, entrou naquela pesquisa do tamanho do monte, se perdeu 20 anos de pesquisa. Jô Soares, 20 anos foram destruídos. As pessoas aparecem na televisão rindo de ter destruído 20 anos de pesquisa. O que é isso? Agora, Juca, eu queria te perguntar o seguinte, né? Quando vocês estiveram lá, qual é a opinião, porque eu em 18 anos de programa, já entrevistei aqui alguns políticos que diziam que na região amazônica, o jacaré é o inimigo e a motosserra é a companheira. Ah, bom, né? Sabemos que é a frase, inclusive. Lá na região, você chegava a ouvir alguma defesa nesse sentido, né, dessa loucura? Não, sempre a favor Sempre que nós tivemos em contato com a população local, quer em Rondônia, quando nós fizemos a Média Maria, quer agora, nós sempre tivemos o apoio absoluto da população em relação à preservação do meio ambiente. E a política local? Bom, o político é um ser muito estranho em qualquer lugar. Do Brasil, principalmente. Do mundo. Ele é muito vago e ele tem interesses assim muito estranhos em relação ao seu próprio habitat. Então, é muito difícil você ver exatamente aquilo que se pretende. O bom é a população, é o homem do povo, o homem simples, o homem que está trabalhando, por exemplo, nos ajudando como figurante, um homem simples. Este tem uma consciência absoluta do que ele está fazendo em relação à sua terra, em relação à sua Amazônia. O Vitor falou uma coisa muito interessante aqui sobre que talvez quando nós formos fazer a hidrelétrica do Rio Madeira, não haja suficientemente água. E as pessoas falam sobre a diminuição da água, mas parece um pouco vago para quem não está sentindo. Eu vou dar uma experiência terrível para mim, assustadora, uma coisa que me chocou muito agora. Eu moro há 34 anos numa fazenda. E lá eu faço há 34 anos preservação ambiental. E há 34 anos eu planto, eu refloresto. Teoricamente, eu deveria, sempre que eu plantasse, eu deveria ter um aumento da água das minhas minas. Agora, há 5 meses atrás, o Manolo, que é um especialista um espanhol especialista em minas, foi fazer a limpeza das minhas minas e ele está comigo há 34 anos fazendo esse serviço, não para mim, na região, e disse uma coisa: olha, eu vou dar uma notícia terrível. Em 2 anos, a sua água diminuiu 30%. 30% diminuiu a água da minha fazenda, o córrego, a dimensão do córrego. Em 2 anos, 30%. Pense, por quê? Porque em virtude das secas, em virtude do incêndio da Amazônia, nós estamos recebendo no sul cada vez menos chuva, menos chuva, menos chuva. Já está pensando até na transposição de algumas tipo de agricultura que já não se comporta mais em determinado espaço por causa da seca. Olha que absurdo. Então, a gente que sente isso, você vê que nós estamos no limite de um perigo enorme, Ju, enorme. Inclusive, na Amazônia, uma coisa importantíssima que a gente presenciou no dia a dia, porque a gente ficava todo dia indo para o barco, a bacia amazônica perde por dia, na vazão, quando o rio está descendo, 10 centímetros. É impressionante você imaginar o norte do Brasil inteiro, aquela região imensa, perder isso de água numa esponja. Imagine uma esponja perdendo esse troço aqui, tanto assim de água numa região como é toda a floresta amazônica. E cada vez mais rápido, porque as árvores funcionam como elas seguram a umidade na terra. À medida que você vai tirando as árvores, a terra é lavada, os rios vão embora, erosão, e cada vez menos se segura a umidade no meio ambiente e cada vez mais a seca se alastra. Não, e as pessoas não têm consciência que isso é lá
Mas é aqui, quer dizer, aqui. o Juga tá É um falando. corpo só, João. É um aquela corpo coisa só. da borboleta. É um corpo Nós só, vamos sofrer aqui mais do que qualquer outro país do mundo. Os Estados Unidos estão fazendo experiências fantásticas sobre biotecnologia e sobre genética nas plantas para plantar soja, milho com sementes que resistam à seca. Nós não temos dinheiro para fazer isso. Nós vamos não ter o que comer. A gente não faz nem seres humanos que resistam à seca. E o pior Tem de gente tudo, que morre no Brasil pela seca. A hora que levantar o nível do mar 60 centímetros, coisa que poderá acontecer daqui a pouco, como é que nós vamos deslocar populações, uma população inteira, a população do Rio de Janeiro? Como deslocar uma população? Já se está pensando nisso e já se está provendo a mudança de populações litorâneas nos Estados Unidos. Nós nem sonhamos com isso ainda. Fora que ainda dá tempo, né, João? Porque se você pensa que se nós já temos 165 mil quilômetros quadrados já desflorestados, como diz a nossa querida ministra, a gente não precisa derrubar uma única árvore para começar a replantar. Ou para plantar tudo que se quer plantar. O que é terrível é você viajar e você não vê nada plantado. Você vê uma terra destruída e você diz, mas por que não começa a plantar aqui em vez de continuar cortando? Quer dizer, é possível reverter, porque também se você recebe um choque e diz, não há nada a ser feito. Não, claro que crianças, há muito ainda a ser feito. Agora, muito a ser feito. Olha só, eu não sei se ainda temos algum trecho do Globo Repórter para mostrar. Então eu queria, antes de mostrar, depois eu quero mostrar o site, quero mostrar também, ver um trecho do manifesto. Aliás, que agora o manifesto virou um trecho, realmente. E queria saber se vocês não trouxeram um colantezinho desse para mim, não, né? Querido, não, mas não, você não pode tirar de você. Mas eu querido, isso daqui é como o amor. A gente vai passando, contaminando o coração das pessoas. Obrigadíssimo mesmo. Solta, Willem.